Meu, como diz o Matheus, gostoso tomar uma cerveja no bar, né? Na quarta-feira, essa hora, com esse calor. Mas é gostoso vir aqui também, né? Cuidar um pouco da alma, do espírito, refletir um pouco na vida, né? No dia, entender um pouco como está o nosso peito, como a gente está vibrando do dia que passou, como as energias estão batendo. São poucas oportunidades que a gente tem geralmente de fazer isso, né? E aqui é um bom lugar para a gente se recolher em nós mesmos, entender como está batendo o nosso peito. Acho que vocês viram que tinha um bis aí em cada cadeira. Hoje é uma gira de cigano. O Matheus já falou algumas vezes, mas eu vou repetir. A gente tem um aguidá, um potinho de barro aqui, nessa segunda salinha, no altar. E aí as pessoas geralmente vão lá e depositam uma moeda ali. E a ideia é que essa moeda trabalhe na linha do cigano, e principalmente com a intenção de prosperidade, de fartura, abundância, que é isso aí que é uma das coisas que a linha do cigano traz aí pra gente. Não é o valor, não importa quanto o valor da sua moeda, não interessa que essa energia corra, porque é isso que é a prosperidade, ela é uma energia que flui, e se ela não está acontecendo, ela está bloqueada geralmente em nós mesmos em algum lugar. Geralmente é a nossa vibração, é o que a gente está trabalhando na mente. E aí quando a gente faz esse gesto, é fazendo esse pedido para que o cigano desbloqueie esse fluxo de energia. E aí toda a gira de cigano, a gente precisa fazer correr essa energia. Porque se a energia está bloqueada, ela precisa andar, e de preferência num lugar de grande fluxo, que seja distribuída para mais pessoas. E aí a gente pega essa moeda, a gente tem uma ordem que a gente não pode nem tirar e nem completar nada de dinheiro que tem ali. A gente vai geralmente num supermercado grande, de mais movimento, e escolhe alguma coisa, compra e distribui aí. Dessa vez foi o bis que deu para trazer. Geralmente eu trago um bombonzinho, né? O São Givaldo estava em falta dessa vez. E aí tá em todas as cadeiras, tem um pouco mais ali na frente do café. A gente queria só garantir que todos pegassem, né? Mas fica à vontade, a hora que terminar a gira, vai lá tomar um café, pegar mais um bis. E hoje o Matheus me trouxe uma outra incumbência que foi muito legal, assim, tipo, ele pediu para que eu trouxesse aí um pouco mais de conhecimento a respeito da linha de cigano, que é uma linha que, sinceramente, eu vejo ali meu cigano trabalhar, entendo um pouco da energia e da atuação que ele faz, em que linha ele atua e trabalha, mas eu não conhecia a fundo a história. E aí ele me trouxe um vídeo do Alexandre Comino, que é uma grande figura da Umbanda, né? Um dos grandes estudiosos aí que a nossa religião tem, que traz conhecimentos e fundamenta a nossa religião. E eu fui buscar mais algumas outras coisas do próprio povo cigano para entender, e fiquei maravilhado, assim, é muito interessante. Eu realmente tá longe de ser, porque eu também não vou falar para você que eu bati fontes e estudei a fundo, busquei poucas fontes ali. Então, o que eu vou contar para vocês é mais um caos, uma fofoquinha, né? Mas interessante, bonita. Até peço desculpa, é uma história de como os ciganos se entendem, como eles estruturam e entendem a religião deles. Na verdade, não sei, é um povo, uma seita, né? Eles são quase uma nação sem nação. E a ideia é que não existe cravado ali na literatura e no estudo da real origem do povo cigano. Existe uma ideia que é bem aceita pelos historiadores, que os ciganos vieram da Índia, principalmente por conta de algumas raízes. Tom de pele, mais ou menos as feições, né, os traços, e a língua. Eu não sei direito o nome da língua, romênio, acho que é romério, se não me engano, que eles falam que tem raízes hindus. Então a ideia é que na Índia já estabelecidas estruturas de casta, eram tempos mais difíceis, tempos de crise, de escassez, e eles queriam expulsar os povos sem casta da região para dar uma desafogada na região. E aí existiam alguns artesãos, ferreiros, e esse povo foi expatriado, digamos assim, expulso, perseguidos ali da Índia. Aí vale uma ressalva muito interessante, né? Uma das estruturas de Umbanda
diz que para uma linha de trabalho na Umbanda, uma linha de trabalho não são as 7 linhas da Umbanda que a gente conhece. Eu digo linha de trabalho Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo. Para que ela se estabeleça, ela precisa de uma coisa que a gente chama de arquétipo social. E o arquétipo social, ele é uma quebra. Por que isso? O arquétipo social na Umbanda, ele pensa em trazer à tona os que são afligidos, os que são caçados, os que são menosprezados. E aí traz um pouco também com essa história, fundamenta o povo cigano dentro da linha de Umbanda, né? Foram expatriados, expulsos, e se escuta muita coisa a respeito dos ciganos. Ah, toma cuidado, o cigano rouba a criancinha. Ah, cuidado que o cigano vai te enganar. Eu não estou aqui defendendo ninguém, eu não sou avarista de nada e nem de ninguém. É lógico que em todas as estruturas a gente vai ver gente que engana a gente e outras não, mas tem muito de um arquétipo aí construído, e aí isso vem aqui quebrar na Umbanda como um cara que foi perseguido, mas mesmo assim vem aqui trabalhar a caridade, que esse é o intuito da Umbanda, a cura, né? Se dispor sem pedir nada em troca. Mas então esse povo foi expatriado e eles caíram no mundo. Eles se juntaram e caíram no mundo. A maior parte, mais de 80% do povo cigano tem esse dialeto, né? Aquilo, eu sempre imaginava o cigano falando espanhol, porque é o que a gente via na estrutura, mas são poucos os ciganos que foram para aquela região ibérica, que tiveram contato com essa parte espanhola. E aí, desde a elite de trás, Idade Média, esse povo foi se distribuindo para frente ali por todos os povos. E aí tem um adendo muito interessante, que é a divindade que eles cultuam, que é Santa Saracari. Dizem que tem um momento, e aí, pessoal, vamos lá, de novo, isso é uma história, ela é fundamentada, é a grande verdade. Eu não sou avalista dessa história, nem sei, eu estou te contando o que eu estudei, e aí cada um que tem interesse vá a fundo, busque. Eu não estou aqui para querer machucar a crença de ninguém, eu só estou contando um pouco como boa parte do povo cigano entende a divindade deles, porque eu acho que a gente quer estudar alguém, a primeira coisa é escutar desse alguém, o que ele tem para falar a respeito dele mesmo, né? Então, tá longe aqui de eu querer tacar pedra na crença de algum, porque a história é babado forte, bonitinho, mas é legal, é bonita. Existe um hiato na vida de Jesus até perto dos 30 anos, que até dentro da Bíblia não tem muita menção do que aconteceu com ele. Na ideia do povo cigano, Jesus teria ido ao Egito. No Egito teria conhecido Maria Madalena. E Maria Madalena era uma mulher muito rica, não uma prostituta, uma riqueza de família. Ela era casada, a última herdeira dessa família, e o marido tentava ali roubar os bens de Maria Madalena. Ela estava no meio dessa crise, no término de casamento, ela conheceu Jesus, né? Separou do marido e acabaram os dois tendo um relacionamento que gerou fruto de 2 filhos. Dentro desses filhos, uma menina. Jesus, nessa ideia, era um pouco mais escurinho, negro, e a menina nasceu negra também, chamada Sara. Já ali perto dos 30 anos, Jesus decide voltar, retornar à caminhada dele, e aí ele já está sendo caçado. Né? Como ele já estava sendo caçado, sabia, os filhos são escondidos, né? A identidade dos filhos são escondidos, e ele retorna para a sua caminhada. Ele acaba sendo julgado e condenado, e vai à cruz. Quando ele vai à cruz, ele está na cruz, um ferreiro se apresenta a ele se dizendo cigano e pedindo desculpas, porque era dele os pregos que iam para as crucificações, ele que tinha desenvolvido os pregos. E aí ele se ajoelha à frente de Jesus, já crucificado, peço perdão, meu Pai, não era minha intenção que das minhas mãos, né, saísse parte de sua crucificação. E ele olha para o homem e fala: você está perdoado, você sempre esteve perdoado, mas eu tenho uma palavra do Criador de Deus para você. O seu povo vai ser libertado e o seu povo vai ter suas dores atenuadas quando receber do mar e cuidar daquilo que foi recebido do mar. E só ele disse. Passado a crucificação de Jesus, muitos cristãos
começaram a ser perseguidos. Eles não poderiam ser crucificados, porque eles não haviam sido julgados e condenados, mas eram perseguidos. No meio dessa perseguição, são presos Maria Madalena, Maria Jacobina, mãe de Cristo, e Maria Salomé, que é a irmã de Maria Madalena. 2 primos e apóstolos de Cristo são presos, e 2 crianças, mais negras, sim, mais escurinhas, foram presas juntos, mas não tinha nome, nada relevante dessas crianças. Como eles não podiam ser crucificados, colocam-se num barco, todos eles, e esse barco é solto à deriva, sem remo, sem vela, nada, e deixa aí que a vida cuida. A menina, no meio dessa dor, ela se ajoelha, fecha a mão, coloca um manto em cima dela, mais ou menos com uns 8 anos, acredito eu, e reza. Fala: Pai, se a minha família for salva, eu prometo que vou ser a maior servidora da caridade, como meu pai ensinou. Esse barco teria desembarcado bem destruído numa região da França, que hoje chama-se Saint-Marie-de-la-Mer, Santa Maria do Mar, com as 3 Marias vivas, Maria Madalena, Maria Jacobina e Maria Salomé, os 2 primos de Jesus, que eram apóstolos, e a menina, Sara. Assim que eles chegam, eles recebem os náufragos, a menina estava no fundo, e naquela questão de ser negra, a garota, ela fica um pouco afastada, salvam primeiro as senhoras, e ela fica. E tem um grupo cigano que está acampado na praia. A hora que eles veem a menina sendo deixada para trás, eles vão até lá e retiram a menina do mar e começam a cuidar deles. Não demora muito, eles fazem a ligação que Jesus havia prometido, né? Salvem quem vem do mar e cuide. E eles começam a cuidar. Nessa história, Maria Madalena ainda estava sendo perseguida pela igreja, e ela acaba se escondendo ali já mais para a Itália, numa gruta, e teria acabado morrendo nessa gruta, porque diziam que ela tinha o Santo Graal, ela era a detentora do Santo Graal, e na leitura deles, dessa história, na verdade o Santo Graal seria o útero, né? O cálice, o útero de Maria Madalena, onde foi gerada a vida através de Cristo. Mas Maria Jacobina e Maria Salomé já estão mais velhinhas, a igreja não tem tanta preocupação com elas se estabelecem dentro dessa cidade, e a Sara começa a viver com o povo cigano. Ela tinha muito interesse em alquimia, em ervas, e ela começa a se desenvolver nisso, e começa a curar as pessoas através desse estudo, mas sempre quando ela aplica as suas ervas, ela aplica ali o seu conhecimento, ela reza a Deus pedindo para que a cura aconteça. Ela também fica cuidando das 2 avós. As 2 avós morrem, né? A avó e a tia-avó morrem. Elas são levadas para a igreja da cidade e enterradas. Dizem que os restos mortais ainda estão lá, né? Na parte mais alta. E a partir daí ela já não pode mais frequentar a igreja, porque os ciganos não são um povo benquisto, e ela, como uma escrava, também não poderia entrar à igreja. E passado um bom tempo com esse trabalho de caridade pelo povo cigano e pela população pobre, ela acaba morrendo. O povo cigano leva ela para uma gruta perto do mar, né, onde ela chegou ali, e tem uma nascente, é uma região de barro, com uma nascente de água doce, então eles falam: se ela veio do mar, para o mar ela precisa voltar. Enterram ela nesse lugar, e esse lugar vira um ponto de peregrinação. Então todos iam até lá para pegar aquela água, pedir cura através daquela água. Eles pegavam o barro, moldavam o barro num bonequinho, colocavam ouro, algumas coisas dentro do bonequinho de barro, e usavam aquilo como um amuleto. Só que esse lugar acaba ficando muito famoso, e muitos peregrinos vão ali para fazer esse culto. E esse culto começa a ficar até mais forte que a própria igreja. A igreja se incomoda, acaba retirando os restos mortais de Sara dali, e leva Sara para a cripta, né, para a cripta das igrejas. Boa parte das igrejas nessa época tinha uma cripta embaixo, as pessoas eram enterradas, os nobres e tal. Ela acaba não ficando perto das avós, mas fica nessa cripta. Mas mesmo assim,
isso não cessa. E o povo cigano e o povo mais pobre continua fazendo essa peregrinação de Santa Sara e vira Santa Sara Kali, porque Kali é negra dentro dessa linha hindu, então seria a Santa Sara negra, né? Kali também tem uma ligação com as divindades hindus. Kali é a senhora da destruição, a senhora do fogo, mas é a destruição do mal, a destruição do negativo, e o fogo que tudo transforma. Na Umbanda a gente faz uma relação com o orixá Oroiná, Egunitá Oroiná, que é o polo cósmico do trono da justiça, daquelas nossas aulas com o Mateus, que é Xangô, né, o polo universal. Então o elemento ali é fogo, né, justiça, razão, conhecimento. É um trono muito importante na nossa religião, é um trono que trabalha a parte cósmica das emoções, né, o fogo consumindo as emoções, principalmente os vícios que são gerados através das nossas emoções. E aí está formado a estrutura, vamos dizer assim, religiosa do povo cigano, através de Santa Sara Kali, dentro dessa história. Como eu disse para vocês, eu não sei nem se é possível confirmar essa história. Eu acho que muitos historiadores tentam, existem várias vertentes, algumas que sim, outras que não. Não é aqui minha ideia dar mérito a isso, ou ser avarista de qualquer história, mas eu queria trazer aqui um pouco dessa estrutura para vocês. O que interessa é que o povo cigano na Umbanda é um povo que vem trazer essa liberdade. Eles vêm trazer a alegria deles, é um povo de festa, é um povo que trabalha muito nessa conversa de você se libertar das suas dores emocionais, para que você não fique preso a nada, né? O povo cigano geralmente é um povo que eles não têm nada e tem tudo ao mesmo tempo. Então, diz que é um povo que acolhia muito. Falavam que o cigano roubava as criancinhas, mas ao mesmo tempo contava-se que geralmente quando as mulheres tinham filhos fora do casamento, elas ficavam reclusas, essa criança nascia para se esconder e deixava-se esses filhos geralmente em acampamentos ciganos. Aí tinha ali um monte de gente morena, um branquinho no meio. O povo cigano roubou. Mas o cigano usa um monte de moeda no corpo, preso às roupas. O povo cigano, por ser muito nômade, não tinha conta no banco, não tinha como. Então eles deixavam o dinheiro deles ali presos. Dente de ouro, por não ter muita propriedade, fazia-se ouro e colocava-se os dentes na boca, para que essa fosse a herança dos filhos, né? Para que quando morresse, tirasse esse dente, pudesse passar e ajudar os filhos. Então muita coisa se diz, o que é sim, o que é não. Mas eu sei que o povo cigano que vem hoje na Umbanda, ele vem trazer essa estrutura pra gente. Eles trazem essa questão da prosperidade, da libertação, da alegria. A minha esposa faz uma mironguinha, como a gente gosta de falar na Umbanda, né? Na linha do povo cigano, muito legal. Todo dia 1º ela pega um pó de canela, muita gente conhece isso, e consagra o povo cigano, vai até a porta de casa, até a entrada, de fora para dentro, e sopra aquilo para dentro e fala, né? Que é quando essa canela eu assoprar, a prosperidade nessa casa vai entrar, quando essa canela assoprar, essa prosperidade vai entrar e ficar. Né? Sempre dedicado a isso ao povo cigano. É isso que eu tenho para falar de ciganos. Aproveitem essa gira, aproveitem esse axé para trabalhar essa parte emocional, trabalhar essa prosperidade, esse desapego, mas é esse desapego rico e feliz que o povo cigano tem, né? É o povo que não tem nada e ao mesmo tempo tem tudo. Tá certo? Obrigado a todos, desculpa pela história longa, uma boa gira para todos aí.